Muito bom dia, uma ótima quarta-feira para todo mundo. Temos que seguir a vida, né? Domingo tem jogo, um jogo que pode manter o Fluminense vivo de fato nessa luta contra o rebaixamento, ou que pode aproximar ainda mais o Flu desta Série B após o trágico empate diante do Criciúma. E ontem a gente teve, na verdade, a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro já começou com 2 jogos, Juventude batendo no Atlético Mineiro por 3-2, Palmeiras perdendo para o Botafogo por 3-1, os dois vão disputar a final da Libertadores no próximo sábado, por isso esses jogos foram adiantados. Ontem tivemos o encerramento da 35ª rodada e o Grêmio empatou com o Cruzeiro em 1-1, esse jogo foi no Mineirão. O resultado que poderia ser melhor, mas o Cruzeiro de Fernando Diniz é um time que realmente mostra, na verdade, os problemas que o Cruzeiro tem demonstrado são parecidos com problemas que o Fluminense enfrentava com o Fernando Diniz também. Na verdade, ele só venceu um jogo desde que assumiu o Campeonato Brasileiro, um jogo no Cruzeiro. Foram 2 jogos, 2 vitórias em 12 jogos disputados. E a gente ainda vai precisar, entre aspas, da ajuda desse Cruzeiro do Fernando Diniz na próxima rodada contra o Bragantino. Um jogo fundamental, onde o Bragantino não pode vencer de jeito nenhum. Olhando para a tabela, esse empate do Grêmio deixou o Grêmio ali com 41 pontos. Se a gente for olhar só a pontuação, o Grêmio está na briga, né? O Fluminense tem 39, o Grêmio tem 2 pontos a mais somente. Só que eu não consigo considerar nem o Atlético nem o Grêmio. O Grêmio tem mais 3 jogos pela frente, são jogos difíceis. É o São Paulo na última rodada, é o Corinthians, o outro jogo do Grêmio é o Vitória no Barradão. Então são jogos muito, muito difíceis. Mas eu imagino o Grêmio fazendo mais 3 pontos. Talvez já contra o São Paulo, que é um time regular, na próxima rodada, chegaria a 44 pontos e estaria livre do rebaixamento. Acho improvável que o Grêmio vai se meter de fato nesse Z4. Então, como eu falei ontem, a disputa para mim segue, são 2 vagas para Fluminense, Criciúma e Bragantino. Hoje, na minha visão, é isso. Atlético e Grêmio com 41 pontos, pelos jogos que tem pela frente, acho que ainda vão vencer. Então, não adianta a gente querer fantasiar, a gente pode ter esperança, evidentemente, o Juventude também está ali com 42 pontos, não está livre ainda. Mas sendo bem racional aqui, pé no chão, eu acho que a briga está nisso aí. E aí, querendo ou não, o Cruzeiro de Fernando Diniz, inclusive, vai enfrentar o Juventude na última rodada também. 2 times que estão brigando ali na parte de baixo. Mas minha preocupação está toda nesse jogo do Bragantino, né? Se o Bragantino ganhar esse jogo com uma vitória, com uma derrota do Fluminense e Curitiba, aí a situação vai ficar realmente muito, muito complicada. Uma rápida notícia aqui sobre Mundial de Clubes. O Fluminense, a gente sabe, o sorteio do Mundial de Clubes vai ser na semana que vem, na quinta-feira, mesmo dia de Fluminense e Cuiabá. Até a gente reclamou, porque para o torcedor, acho que de uma forma geral, é um jogo que pode definir a vida do Fluminense, esse jogo contra o Cuiabá. E aí você vai ter um sorteio do Super Mundial no mesmo dia, horas antes, em que você está totalmente mobilizado, voltado para o jogo, não tem jeito. O dia de jogo normalmente você já fica em função daquele. Você imagina numa situação dessa. Mas o próprio Fluminense, foi um próprio pedido do técnico Mano Menezes para que o Fluminense enfrentasse o Cuiabá na quinta-feira e dessa forma teria um tempo maior de descanso do jogo contra o Atlético até a quinta contra o Cuiabá, ou seja, apostando todas as fichas nesse jogo do Cuiabá, né? Pensando menos na partida, entre aspas, menos na partida contra o Palmeiras, porque vai ter um tempo de descanso menor para enfrentar o Palmeiras na última rodada. E aí teremos o sorteio do Mundial, junto às 3 da tarde e o jogo contra o Cuiabá às 8 da noite. Né? Para o torcedor, acho ruim, para a gente que vai trabalhar é péssimo, porque a gente vai, né, ter que... óbvio que nós, aqui, o canal do Leste, Jornada KTO 1902, né, o Gabriel lá com a Raiz Tricolor, o canal 20, vamos fazer uma super cobertura desse sorteio, né, uma super live, porque, enfim, apesar de tudo que a gente está vivendo, quem determina isso é a FIFA, e é um campeonato importantíssimo para a gente no ano que vem. A gente não sabe nem o que vai acontecer no ano que vem. E aí, para a gente também é ruim. Mas enfim, é isso. E a informação que eu quero dar é que o ex-jogador, o ex-lateral Branco,
vai representar o Fluminense, vai ser porque o convite é para um membro da diretoria, no caso aí pode ir o presidente ou o representante, provavelmente não vai o Mário Bittencourt, é provável, porque enfim, a gente vai estar em meio aí a toda essa decisão do Campeonato Brasileiro, mas não sei se essa decisão também ela já foi tomada por parte da diretoria, e o Branco vai ser a estrela do clube que vai representar o Fluminense neste sorteio. Branco, campeão brasileiro de 84, tricampeão carioca, estará, portanto, nos Estados Unidos, quando a gente vai conhecer os adversários do Fluminense nesse Super Mundial. E vamos de mais notícias aqui, porque por mais que a gente esteja focado somente na disputa contra o rebaixamento, as especulações não param de surgir envolvendo o Fluminense. Antes eu vou pedir um minutinho da atenção de vocês para falar de uma empresa que faz um trabalho espetacular para tratar um problema que assola metade dos homens com até 50 anos, que é a calvície. O homem tem esse negócio de não se preocupar muito com o cuidado pessoal e muitos acham que isso não tem jeito, não tem tratamento, muito pelo contrário. E para este cara eu vou trazer aqui uma super promoção da Manual que já está no ar, a Hair Friday com 40% de desconto na primeira compra, e para quem começar o tratamento já neste mês de novembro, ainda vai levar para casa o melhor, vai receber em casa essa linda necessaire exclusiva da Manual. Vou colocar aqui na tela resultados de pacientes reais que fizeram o tratamento e explicar rapidamente para vocês como funciona. Primeiro e muito importante, todo o tratamento da Manual é baseado na ciência e prescrito por médicos especialistas. Você vai ter um acompanhamento 100% personalizado, canal aberto com os especialistas, sem nenhum custo adicional. O tratamento serve tanto para casos iniciais quanto para casos mais severos da calvície, e os resultados costumam aparecer a partir do 4º mês de uso. Você vai receber os medicamentos com frete grátis e embalagens totalmente discretas. Então o que você precisa fazer agora para garantir essa super promoção? Vai aqui no link no comentário fixado, clica e utilize o cupom LESSACANAL para você garantir essa promoção da Hair Friday, 40% de desconto, lembrando, para a primeira compra, e se você começar o tratamento ainda neste mês de novembro, ainda ganha essa linda necessaire exclusiva da Manual. Então, cara, imperdível. Vai lá, começa logo a tratar essa calvície e vai ser feliz. O colunista do UOL, Samir Carvalho, repórter, jornalista que cobre os clubes paulistas e geralmente dá notícias mais ali do Corinthians, ele publicou ontem a informação aqui de que o Mano Menezes teria pedido ao Fluminense a contratação do atacante Romero, jogador de 32 anos, que tem contrato com o Corinthians até o final do ano, mas ele tem uma cláusula de renovação automática, ele poderia permanecer no ano que vem, está tentando, pelas informações que a gente tem, negociar uma extensão de contrato por mais 2 temporadas, e aí, de acordo com essa informação, o Mano Menezes, que gosta muito do jogador, o Mano comandou o Romero na luta do Corinthians contra o rebaixamento no ano anterior, ele teria pedido a contratação desse jogador para o ano que vem. Vamos lá. Essa informação é do Samir, eu não confirmei essa informação, não tenho essa confirmação, não faz muito sentido a princípio, porque o Mano nem sabe se vai ficar. Assim, tem que dar conta de manter o time na primeira divisão. E aí o Mano já está fazendo lista de reforços para o ano que vem. É um negócio que, pela lógica, não faz sentido. O nome eu não preciso nem falar, não me agrada nem um pouco. Aliás, os nomes que vêm sendo especulados aí. E a gente fala porque, enfim, são notícias que saem, a gente passa aqui para vocês, o que a gente confirma a gente fala, o que a gente confirma a gente não fala. E é o que eu estou dizendo aqui. Até agora, nenhum setorista do Fluminense confirmou essa informação e, repito, pela lógica não faz muito sentido. O Mano está indicando reforço para o ano que vem, sem saber se o time vai estar na Série A ou na Série B e sem saber se ele continuará no cargo de técnico do Fluminense ou não. Enfim, mas está aí essa informação. Foi publicado pelo Samir Carvalho, que é um jornalista que tem tem credibilidade por lá. Vamos lá, gente. Eu tenho refletido muito sobre tudo que está acontecendo. E quando a gente está no calor do jogo, a gente está falando ali na emoção, depois de mais uma derrota, mais um empate, e a ficha vai caindo de que a Série B realmente pode ser a realidade do Fluminense em 2025, o desespero ele bate muito forte. E aí a gente dispara contra tudo, contra todos no calor do momento. Né? Eu acho que todo mundo faz isso, é natural, normal do torcedor, porque é isso, a água começa a bater na bunda, o desespero bate e aí a gente, coloca
para fora de fato aquilo que a gente está sentindo. E eu sempre falo com vocês, eu tenho uma responsabilidade enorme de fazer isso, mas com responsabilidade, né? Tentando ter coerência com o que a gente fala e nem sempre, mas ao mesmo tempo sem ser escravo de opinião, porque a gente erra, a gente acerta e às vezes o tempo mostra que aquele caminho não era o melhor e isso faz parte. Eu tenho falado muito aqui, falei recentemente sobre a necessidade de uma reformulação geral no Fluminense, de varrer, de uma limpeza de um modo geral, não só de peças, de jogadores, mas de mentalidade também. E a gente mira muito o canhão ali nos jogadores, que obviamente são os caras que estão dentro de campo, são os caras que decidem. O técnico, que é o comandante, que é quem toma as decisões, que é quem escala, que é quem barra, que é quem faz as escolhas. Né? E no fim das contas, principalmente que no futebol brasileiro, vai sempre ser responsabilizado. E às vezes a gente esquece de debater e de virar um pouco o foco para quem está em cima da hierarquia, para quem comanda o clube. Que obviamente a responsabilidade, se o Fluminense cair para a Série B, os jogadores estão ali, estão dentro de campo, errando, acertando, fazendo merda ou não, estão ali com menos ou mais dedicação, dependendo de cada um, mas no fim das contas, quem toma as decisões, quem assina os contratos, quem contrata, quem manda embora, quem dá aval para essa ou aquela decisão de qualquer profissional é a diretoria. E essa diretoria é representada pelo presidente Mário Bittencourt, que é um presidente, a gente sabe, que centraliza as decisões. Sempre foi assim. Antes tinha o vice-presidente de futebol, Celso Barros, que foi afastado do clube. Esse cargo de vice-presidente de futebol, ele nunca mais foi ocupado. Paulo Angione já fazia parte da antiga gestão Pedro Abad como diretor executivo. Paulo Angione foi mantido. E depois que Fred encerra a carreira, Fred assume como diretor de planejamento do Fluminense. Que no fim das contas, na realidade, o Fred planejava junto com a diretoria. Mas o Fred exercia um papel, sim, de diretor executivo. O Fred indicava os jogadores, o Fred ligava para os jogadores, o Fred contratava jogadores. A chegada do Mano Menezes tem as digitais do Fred. Foi ele que indicou, palavras do próprio presidente Mário Bittencourt, e na época foi noticiado. O Fred indicou, embancou o Mano. E depois o Fred pediu para sair. E aí, mais uma vez, o futebol fica centralizado ali com o Mário Bittencourt. O Matheus Montenegro é vice-presidente do clube. Não sei quanto ele participa do dia a dia do futebol, por ter outras atribuições também, imagino. E com o Paulo Angione. Paulo é um profissional extremamente respeitado, qualificado, com uma longa história no futebol. Uma pessoa que inclusive respeito muito e sempre me tratou com respeito também. Mas aqui a gente está falando do que é melhor para o Fluminense. E no Fluminense, hoje ele tem um papel que é muito importante no dia a dia, que é de lidar com os jogadores, que é de ser um cara importante nesses momentos de crise, pela experiência que tem. Então, é um cara que centraliza muito essas conversas, que lida com muitos problemas internos, mas muitas contratações que são feitas, as principais, principalmente, são lideradas pelo próprio Mário Bittencourt. Quando tinha o Fred participava, se metia em algumas, conduzia algumas, mas algumas o Paulo sequer fica sabendo. Ou fica sabendo depois. É informado depois. Algumas coisas são tratadas com Marcelo, Thiago Silva, diretamente pelo presidente do clube. O departamento de futebol do Fluminense é tão centralizado na figura de Mário Bittencourt que ninguém dá entrevista. Você vai em qualquer clube, eu canso de falar isso, em qualquer clube você tem um vice-presidente de futebol falando, ou você tem um diretor executivo de futebol falando, você tem um responsável ali pelo futebol, além do presidente, que fala com a imprensa, que explica os processos, que dá satisfação, que tem de fato uma participação ativa, efetiva, na chegada dos jogadores, na saída, nessas tomadas de decisão. E no Fluminense, absolutamente ninguém fala. Quando fala, é o presidente, quando quer falar, dá uma entrevista, nunca após um jogo, enfim. Esse é o padrão, sempre foi o padrão na gestão Mário Bittencourt. Não é que, por exemplo, o Paulo Angione, a gente critica, cadê o Paulo Angione? Por que não aparece? Não é porque ele não quer aparecer. Paulo Angione cansava de aparecer na época do Abad, dava entrevistas.
conversava com a gente no dia a dia. É porque nessa nova gestão não há espaço para isso. O Fred, ele entrou e saiu como diretor do Fluminense e simplesmente não deu uma entrevista. E eu tive informação lá atrás que o Fred, no momento de crise, daquela crise anterior, ele gostaria de ter falado para ser um escudo ali, para amenizar a situação de alguma forma, pela liderança, pela idolatria que ele tem, ele poderia ajudar. Não aconteceu. Então eu estou falando tudo isso porque para você ter uma mudança de mentalidade, não basta só a gente mudar os jogadores, não basta a gente só mudar treinador, a gente vai ficar andando em círculos. Em qualquer clube, e eu estou falando isso aqui porque não é para se aproveitar do momento, entre aspas, e dizer que tem que sair todo mundo, que nada que foi feito prestou, que nada de bom foi realizado. Não. Seria injusto e eu não vou ser, e eu não estou aqui para ser injusto. Eu falo o que realmente penso e sinto, mas a gente tem que ser justo com algumas coisas boas que aconteceram. O Fluminense, no ano da pandemia, em 2020, ele foi 5º colocado. Em 2020 no Brasileiro, 2021, 7º colocado. Em 2022, 3º colocado. Em 2023, 7º colocado com o título da Libertadores, um bicampeonato estadual, o título da Recopa Sul-Americana. E a gente teve outras eliminações, como pro Olímpia naquela Libertadores. Em 2021 na Libertadores poderia ter até chegado mais longe, mas chegou umas quartas de final. Teve aquela eliminação bizarra na Sul-Americana, algumas eliminações bizarras também na Copa do Brasil. Então foram altos e baixos ali, mas algumas coisas elas foram bem feitas com orçamento. Não é aquela conversa de que o Fluminense, pobrinho, o mais pobre dos grandes, o elenco que é muito baratinho. E nunca foi elenco muito baratinho. Mas, de fato, o Fluminense não tinha os maiores investimentos naquele momento. Conseguiu se manter ali num cenário de competitividade, disputando Libertadores com frequência. Então a gente tem que ser justo também. Se a comparação for com Pedro Abad, então, meu Deus do céu, aí fica fácil, né? Mas não adianta, neste momento em que o clube ganha uma Libertadores e cai para a Série B no ano que vem, o rebaixamento, gente, é uma mancha que não sai nunca mais. Assim como o título da Libertadores estava para sempre na história, o rebaixamento aí não sai nunca mais. E ser rebaixado um ano após a conquista de um título desse é absolutamente vergonhoso. E não dá pra gente falar que só os jogadores, só treinador responsável. O Diniz que já passou que é o responsável. As pessoas que estão no clube, essas pessoas são as responsáveis. E não podem passar impune, não faz sentido todo mundo passar impune e só muda o jogador, só muda o treinador, e a mentalidade ela continua a mesma. Ou em qualquer clube ou empresa em que você sofre um baque desse tamanho, um prejuízo desse tamanho, não é só os subordinados que são demitidos, né? Quem está no topo da hierarquia, quem chefia, também sofre o impacto disso. Em tantos e tantos clubes a gente vê isso acontecer. Então o que eu estou propondo aqui é uma discussão, porque se quer mudar a mentalidade, o Fluminense vai virar SAF. O Mário vai ser o CEO dessa SAF, isso pode acontecer? Não estou dizendo que vai acontecer, mas pode acontecer. Então quer dizer, o Mário vai conduzir um processo do qual ele pode se beneficiar e continuará chefiando o futebol do Fluminense. Até quando? Se o clube tiver o controle, ele tem o controle e ninguém pode mandar embora. Somente o clube. Se o controle é da empresa, é diferente, porque essa empresa, em algum momento, pode mandar o CEO embora. Se o Fluminense não vira SAF, ano que vem tem eleição, seja qual for o candidato, apoiado pelo Mário Bittencourt, tem grande chance de ganhar, pela lógica, tá? Por exemplo, pela lógica. E aí o Mário sai de presidente, ele vai ser o quê? Vai ser vice-presidente de futebol? Ele vai comandar o futebol do Fluminense, onde ele vai se aposentar? Então até quando o futebol do Fluminense ele ficará somente nas mãos dessa atual gestão? E eu não estou dizendo, é óbvio que o Mário não vai contratar alguém que vai mandar mais do que ele. Ele está acumulando o futebol porque ele quer mandar no futebol. Então ele não vai contratar alguém que vai mandar mais que ele. Mas o que eu estou propondo aqui não é isso, até porque nem vão demitir o presidente. Mas se a gente quer mudar a mentalidade, a gente precisa de profissionalismo. A gente precisa de profissionais que venham de fora, que possam trazer algo diferente, que tenham moral para chegar no mercado e trazer jogadores fora do radar, que tenham autoridade no mercado para conduzir negociações e trazer jogadores que a gente não espera, ou que fogem do óbvio. Gente, o Fluminense contratou
para esse ano 16 jogadores. O Fluminense, apenas é titular. Vocês têm noção do que é isso? Tirando o Thiago Silva, chegou antes. Apenas é titular. Apenas um. Apenas um. Mais ou menos, que é o Bernal. Não é tão titular assim. E aí, de novo, não há como você gastar mais de 60 milhões numa janela, 70 milhões numa janela, somando as duas janelas de transferências, não ter resultado disso na prática, porque não teve, e simplesmente passar impune. E a gente olhar para o campo e achar que culpados são só os jogadores que estão ali. Porque os jogadores que estão jogando no time titular, a maioria já estavam ali. E fazem parte de um elenco formado nos anos anteriores. Contando com algumas... E faz parte também do jogo, em algum momento você ter sorte, né? Faz parte, é natural. Então, não dá para considerar isso algo normal e as pessoas responsáveis por isso simplesmente passarem impune. Mas se o Paulo Angione tem que continuar ali porque ele é uma pessoa importante dentro da estrutura do clube para conduzir esse dia a dia, que venha um outro diretor, que venha uma outra pessoa para conseguir trazer algo diferente, uma proposta diferente, uma mentalidade diferente, profissionalizar a coisa um pouco mais, sabe? Sair daquele senso comum, daquela bolha que vivem ali. Então, gente, se essa Série B ela for consumada, espero que não, se ela for consumada, ou até se não for, se a gente ficar olhando só para treinador, manda embora, traz outro, como se isso fosse a solução. Aliás, a mentalidade dessa diretoria para trazer treinador vai ser quem o próximo treinador? Daí Helman, que era a outra opção, porque até então não existe a possibilidade de contratar técnico estrangeiro. Quem que vai assumir o Fluminense? O Mano Menezes indo embora. Essa é uma preocupação que eu tenho. É só mudar jogador, manda embora fulano, contrata outro. E aí, será que essa mesma diretoria que contratou esse tanto de jogadores, gastou esse tanto de dinheiro e nenhum está jogando como titular, será que ano que vem a gente vai ter de fato essa reformulação geral? Será que a gente vai romper com alguns jogadores que não rendem absolutamente mais nada com a camisa do Fluminense, apesar de alguns terem sido importantes recentemente? Será que essas decisões elas serão tomadas? Será que a gente vai ver de fato uma revolução, uma mudança completa de mentalidade, na forma de agir, de contratar, de atuar no mercado? Será que o Fluminense vai conseguir sair do óbvio, aprender, fazer um futebol diferente com tantos erros que foram cometidos nesta temporada? Não sei. O que eu sei é que se a gente ficar mirando somente em quem está, entre aspas, ali embaixo, e não olhar também para quem está em cima, para quem comanda, para quem toma decisões e para os responsáveis por tudo isso, a gente provavelmente vai andar em círculos. Repito, coisas boas foram feitas, mas um vexame desse, um rebaixamento desse, após a conquista da Taça Libertadores no ano anterior, não existe quem está no topo da cadeia, no comando, não sofrer qualquer impacto com tudo isso. É isso, galera. Vou ficando por aqui. Deixe o seu like se você puder, seu comentário, se você concorda, se não discorda. Fique à vontade para comentar, para falar. E a gente volta ao longo do dia com mais informações. Verifique se você está inscrito aí. Se você não estiver inscrito, se inscreva aí. É muito importante. Conto com vocês, tá? Valeu!